Masa, a pergunta que não quer calar. Existe um segredo para garantir o sucesso de uma negociação? O conhecimento é fundamental. Conhecer o que você está vendendo, conhecer o mercado. Eu digo que a qualidade mais importante de um vendedor é o conhecimento. Ele não pode contornar uma objeção se ele não tiver conhecimento. Ele não pode entender o momento certo de fechar uma venda se ele não tiver o conhecimento. Então, o conhecimento é fundamental. Dizer que tem um segredo, uma fórmula pronta, não tem. Até porque, Platão já diz, a mesma água não passa por baixo da mesma ponte duas vezes. Em cada situação de venda, é diferente. Eu posso estar conversando com você hoje, amanhã nesse mesmo ambiente, nesse mesmo cenário, com as mesmas perguntas, eu serei uma outra pessoa e você será outra pessoa. Então, não seremos as mesmas pessoas que estão negociando. Não tem uma fórmula. Existe uma fórmula que proporciona a você estabelecer o que você pode esperar dessa negociação e trabalhar para que isso aconteça, se comportar para que isso aconteça, ter atitudes para que isso aconteça. Isso vai acontecer se você estiver melhor preparado. Nós vamos falar daqui a pouquinho e o corretor vai entender. Nós, vendedores, temos muitas experiências que o nosso cliente não tem, principalmente o comprador de imóveis, Carol. Eu já vendi inúmeros imóveis na minha vida, mas o cliente que está na minha frente só comprou ou vai comprar aquele imóvel. Então ele não tem experiência nenhuma. Percebe como é importante nós, corretores, entendermos como é a situação emocional desta pessoa que está na minha frente. Ele nunca teve experiência, ele nunca comprou imóvel, ele não sabe como proceder. Por que o cliente chega com os dois pés no peito de um corretor numa imobiliária? Cara fechada, de poucos amigos. Porque ele é ruim? Não, às vezes são pessoas excelentes fora daquele cenário. Mas ele está vivendo emocionalmente uma experiência que ele nunca vivenciou. Comprar um imóvel. Mas nós já somos mais experientes, já vendemos 10, 20 imóveis. E achamos que o cliente tem essa experiência e ele não tem. Por isso nós temos que entender o momento em que essa pessoa está. É a famosa empatia, colocar-se no lugar do cliente. E como ler essa emoção? Como entender o que se passa na cabeça e na vida do cliente mesmo para poder fazer uma boa abordagem? É interpretação de gestos, de olhares. Mulheres, por exemplo, que trabalham, né, que chegam na frente de um corretor, a primeira coisa que a mulher faz, ela diz, oi, bom dia, ela já coloca a bolsa dela aqui no colo, como se dizendo assim, estou segura dessa forma, você não vai ter liberdades comigo. À medida em que o cliente ou a cliente vai sentindo confiança com quem está conversando, a pessoa vai se soltando. É a hora que a cliente tira a bolsa do colo e coloca a bolsa na cadeira. Tira o que está protegendo o colo e coloca na mesa. Ela está dando um sinal para o cliente, para o vendedor, dizendo, não sei porquê, mas eu estou confiando em você. Não traia a minha confiança, porque nós temos grandes possibilidades de fazer um negócio hoje. Isso, a interpretação. A maneira, o cliente quando quer fechar um contrato, depois da negociação ele está pronto, ele começa a manifestar interesse, ele começa a dizer, pois mas não sei, e se eu fizesse isso? Ele começa a repetir perguntas. O corretor inteligente, o corretor experiente já sabe dizer, esse cara está pronto para comprar. Falta para mim agora ter coragem de propor o fechamento. Mas ele vai comprar esse imóvel. Agora eu vou definir o momento de fechar a venda, porque ele está dando sinais. Mulheres, quando vão comprar, tem esse problema. Homens, por exemplo, quando vão conversar com a gente, primeira coisa, olha se não é verdade. O homem, quando vai, primeiro ele senta contra o vendedor, contra o ambiente, com as pernas viradas para a porta. Ele quer ir embora, ele quer sair. Homem é desconfortável em processo de negociação e de vendas. Mas se você, no decorrer da apresentação, começa a ver que o cliente vira-se para você e coloca seu corpo em sua direção, ele está mandando um recado. Estou confiando em você. Não estou mais com pressa de ir embora. O que você está falando está fazendo sentido para mim. Fale mais. Me convença. É bem possível que façamos negócio hoje. Linguagem corporal. 100%. 100%. O corpo fala, o corpo manifesta. E isso em qualquer situação. Estamos hoje focados dentro do processo de negociação, de venda imobiliária, mas em qualquer situação, as pessoas sabem quem é que está sendo aceito, quem é que está sendo recusado, quem é que está sendo mal olhado, com pessoas com quem eu não vou ter, com certeza, nenhum tipo de acerto. Mas na hora do processo de negociação, as pessoas
ficam nuas, se despem dessa carcaça e é naturalmente. E nesta hora, o corretor tem que entender esses gestos. Entender a hora que está sendo favorável e entender o momento de fechar uma venda. Que muitas vezes o corretor faz uma boa apresentação e perde o gap, perde o momento de fechar uma venda. Masa, as pessoas são muito diferentes. E que bom que são, né? Ainda que bem. bom que somos diferentes. Qual que é a sua dica para lidar com aqueles clientes que são mais resistentes ao processo de abordagem? Eu sempre digo, Carol, que independente das pessoas com quem você se relaciona, essa pessoa que está na tua frente, ela gosta de alguma coisa. Ela faz alguma coisa. E hoje em dia, até muito rápido, você enquanto está conversando comigo, você está antenado, está no computador aí, se você clica lá, Luiz Mazanek, já vai aparecer minha tela, vai aparecer as coisas que eu gosto, vai aparecer minha família, de repente você pergunta, me fala dos seus filhos. Dos meus filhos? Puxa, você sabe que eu tenho filhos? Que maravilha, que bom, que gostou. Aí eu começo a gostar da conversa com você. Então, a primeira sugestão que eu dou é aquela resposta da primeira pergunta que você me fez, Carol. Que qualidades, que características um bom negociador, um bom vendedor tem que ter? Conhecimento. Quem é a pessoa que está ao seu lado? Tem pessoas que não aceitam conversar qualquer assunto. Tem pessoas, o comprador imobiliário, ele entra muito fechado numa conversação. Muito. Ele tem muitos medos. Emocionalmente, ele é influenciado. Ele tem medo de fazer um mau negócio. Ele tem medo de pagar mais caro por aquele imóvel. Ele tem medo de ser enganado. Não por os corretores atuais, que hoje os corretores são profissionais. Mas nos primórdios, eram mais para picaretas do que para vendedores. Isso criou uma fama nos vendedores, de que o vendedor quer tirar vantagem em tudo. Mas no momento em que o cliente imobiliário percebe que um corretor à sua frente é preparado, ele vai aceitar ajuda. Por mais difícil que seja, por mais fechado que seja, alguma coisa essa pessoa gosta de falar, gosta de fazer. Cabe a mim, conversando, tateando. E tenho que respeitar as individualidades também. Eu gosto mais de conversar, é mais fácil você abrir um diálogo comigo, mas tem pessoas que são mais fechadas. Às vezes, palavras mais curtas, perguntas, né, abertas. Você não pode perguntar, por exemplo, para uma pessoa que está fechada na tua frente, tá frio, né? Tá. É o que ela vai responder. Ela vai responder, porque a pergunta sua foi uma pergunta fechada, só aceitou uma resposta do interlocutor. Mas quando você conversa, diz, poxa, qual é a sua opinião sobre esse clima que nós estamos passando? Também o homem destrói a natureza, depois quer... Aí a pessoa se abre. Então a forma de você perguntar, com perguntas abertas... Você dá possibilidades. Você dá possibilidade. Porque se você fizer pergunta fechada, você está com frio? Não. Você induz Você a uma está com resposta. fome? Sim. Você veio de carro? Não. Você nasceu em Curitiba? Sim. A resposta vai ser de acordo com o que você quer. Mas se você quer abrir, né, e a pergunta aberta é justamente essa. Qual, como, por quê? A pessoa que recebeu a pergunta vai ter que dar uma resposta. E vai ter que falar sobre isso. Aos poucos, o corretor vai abrindo, vai penetrando na necessidade dessa pessoa.